No Salmo de número 50, no seu versículo de número 15, está escrito: e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Querido, você sabe o que é angústia? Você já se perguntou o que provoca angústia? Qual o significado da palavra angústia? Eu estive dando uma pesquisada e, segundo o dicionário, ele diz o seguinte: a palavra angústia quer dizer estreito, comprimido, curto e rápido. Ou seja, o dicionário aqui está nos dizendo, segundo o dicionário, que a angústia, por mais ruim que seja, é uma coisa passageira, é uma coisa que não é duradoura, é uma coisa momentânea. Veja bem, se a gente for fazer um resumo do significado da resposta da palavra angústia, logo eu entendo que a palavra angústia significa o que é angústia? Angústia é um período de tristeza, preocupação e abatimento. Vou repetir, o que é angústia? É um período de tristeza, preocupação e abatimento. Agora eu entendo por que Davi ele disse: e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Davi ele está falando para mim e para você o seguinte: que no dia da angústia nós não devemos parar de adorar a Deus. Davi ele está dizendo que no dia da angústia nós não devemos abandonar a Deus. Davi ele está nos ensinando que no momento da angústia nós não devemos parar de congregar, mas nós precisamos o quê? Perseverar em louvor, perseverar em oração, perseverar glorificando e exaltando ao nosso Deus. Davi ele diz: eu passei pelo momento da angústia, só que eu não me calei, eu não me entreguei, eu glorifiquei, eu exaltei, eu invoquei ao nome do Senhor, eu chamei a presença do Senhor para mim e ela me socorreu e Deus ele me deu vitória. E aí Davi ele está dizendo o seguinte: que quando nós passamos pela angústia e nós adoramos a Deus, Deus ele nos livra, e agora aquele que outrora estava abatido, angustiado, em desespero, ele agora é um homem que está alegre. Ele agora é um homem que está glorificando a Deus, exaltando a Deus, né? Está ali lhe rendendo louvores, né? Ali como gratidão. Por quê? Porque Deus ele livra aquele que invoca o seu nome. Deus ele livra, né, aquele que ele adora. Deus ele livra aquele que ele exalta. Louvado seja Deus. Ei, no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, que quer dizer início, começo, princípio, no livro de Bereshit, no seu capítulo 35, a partir do versículo de número 3, a Bíblia diz que Jacó, ele voltou a Betel e ofereceu sacrifício no altar. Por quê? Porque Deus foi com Jacó no dia da angústia. Por isso que Jacó voltou a Betel e ofereceu a Deus sacrifícios no altar. Versículo de número 3 do capítulo 35 está escrito assim: está escrito assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Sabemos que Jacó, ele saiu fugitivo da casa do seu pai, porque o seu irmão Esaú queria lhe matar. E qual que era
a angústia de Jacó? Vou lhe apresentar alguns exemplos dentro da palavra. No livro de Gênesis, no seu capítulo 25, a partir do versículo 30 até o 41, a Bíblia nos diz que Jacó, ele estava angustiado. Por quê? Porque Jacó, ele tinha tomado a primogenitura do seu irmão Esaú. Versículo 30 está escrito assim: E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Logo, eis que estou a ponto de morrer logo. Para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Na verdade, Jacó, ele não obrigou Esaú vender a primogenitura. Simplesmente ele ali, vamos dizer assim, ele tentou, Esaú, mas ele não obrigou. Esaú ali vai pedir um guisado e ele fala: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, Ele vai pedir o guisado e aí no versículo 32 ele vai dizer o seguinte: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, mas ele não obrigou. Louvado seja Deus. Então, qual que era uma das angústias de Jacó? Jacó estava angustiado porque ele tinha ali, de uma certa forma, vamos dizer assim, persuadido, maquinado, tramado. Ele fez com que o seu irmão ali vendesse o direito de primogenitura. Louvado seja Deus. Mais uma angústia de Jacó. Qual que era a angústia de Jacó? Veja bem, Jacó, ele estava angustiado porque ele tinha enganado seu pai com um guisado passando por Esaú. Como se não bastasse agora fazer com que Esaú lhe vendesse o direito da primogenitura, agora ele vai fazer o quê? Ele vai enganar o seu pai. Gênesis capítulo 27, do versículo 18 até o 22, está escrito assim: E veio Jacó a seu pai e chamou: Meu pai. E ele lhe disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a Esaú seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E disse Isaque a Jacó: Chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó. Vê se pode uma coisa dessa. A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver aqui que Isaque, quando ele está velhinho, Isaque ele vai pedir um guisado para Esaú. Só que aí Rebeca, ela vai ouvir e ela vai falar para Jacó: Olha, Jacó, teu pai, ele pediu um guisado para Esaú. Vai lá no campo, mata um cabrito, uma caça, faz um prato, um guisado e leva para o teu pai.
Porque aí, ao invés de Esaú receber o direito da primogenitura, quem vai receber é você. Ao invés de Esaú ser abençoado, quem vai ser abençoado é você. Ei, querido, veja bem, a Bíblia nos diz que primeiro ele toma ali o direito da primogenitura de Esaú. Agora, como se não bastasse, ele vai no campo, ele ali vai ele vai pegar uma caça, vai ali fazer um prato gostoso, vai levar para o seu pai Isaque, e agora, como se não bastasse já tomar a primogenitura, agora ele vai enganar, né, o seu pai. Enganou o irmão e agora vai enganar o seu pai. Então, por que Jacó, no início, ele voltou a Betel para oferecer sacrifício a Deus, por Deus ter ele livrado da angústia? Porque, na verdade, era para Jacó ter sido morto. Só que Deus, ele era tão misericordioso na vida de Jacó, que Deus deu livramento, porque Esaú, ele fez um juramento que assim que Isaque morresse, que ele mataria o seu irmão Jacó. Louvado seja Deus. No livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 38, nós vamos ver aqui mais uma causa, mais uma angústia, né, de Jacó. Por que Jacó, por causa de Esaú, a Bíblia diz que Jacó chorou, né? Então Jacó agora ele está angustiado, Jacó ele está chorando. A Bíblia diz que por causa de Jacó, Esaú chorou e em desespero implorou ao pai uma bênção. Está escrito assim, capítulo 27, versículo 38. Disse Esaú a seu pai: porventura tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E levantou Esaú a voz e chorou. Eita, glória a Deus. Queridos, veja bem, versículo 27, capítulo 27, versículo 42, está escrito assim: Esaú ficou com, né, diz o seguinte, que Esaú, ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que ele disse o seguinte para o seu pai. Ele disse que iria matar o seu irmão Jacó, porque ele lhe enganou. No versículo 42, está escrito assim: Esaú, pois, odiava a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem chegando os dias de luto do meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Então nós vamos ver aqui que Esaú, ele está com tanto ódio no coração que ele faz um juramento para ele mesmo, e ele fala: vai chegar uma hora que o meu pai vai morrer, e assim que o meu pai morrer, eu mato Jacó. Jacó, ele vai me pagar por tudo que ele fez. Jacó, ele vai me pagar por ele ter, por todas as angústias que ele fez eu passar. Jacó, ele vai me pagar por ele ter feito eu vender o meu direito de primogenitura. Jacó, ele vai me pagar por ele ter me enganado, e ele ter ido primeiro na minha frente, e ali ter oferecido o guisado, e ao invés de eu receber a bênção, ele ser abençoado no meu lugar. Mas a hora dele vai chegar, o dia dele vai chegar, eu vou matar Jacó. Então nós vamos ver aqui o que Jacó, ele passou por muitas angústias. Por quê? Por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele mesmo plantou. Louvado seja Deus. É muito forte isso aqui, minha gente. Gênesis 27, a Bíblia diz que Jacó, ele estava angustiado também. Por quê? Porque teve que sair, né? Por que Jacó ele estava angustiado? Porque ele teve que sair como fugitivo da casa de seu pai Isaque, né? Jacó, eita, meu pai, muito forte. Jacó, ele estava angustiado porque teve que sair como fugitivo da casa do seu pai
para a casa do seu tio Labão. Gênesis 27, versículo 42, 43 e 44, está escrito o seguinte: ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, de Esaú, seu filho mais velho, de Esaú, pelo que ela mandou chamar a Jacó. Está escrito assim, ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de teu tio Labão, meu irmão, em Harã, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Então nós vamos ver aqui que em todo momento, em todo tempo, Jacó, ele fez essas coisas erradas, só que Jacó, ele teve o apoio da sua mãe. Por quê? Porque Rebeca, ela não queria que Esaú recebesse a primogenitura, mas ela queria que Jacó recebesse a primogenitura. E o que era a primogenitura? Era a herança, direito à herança. Louvado seja Deus. Veja bem, Jacó, ele estava angustiado. Por que Jacó estava angustiado? Porque foi enganado por Labão e teve que trabalhar 14 anos para ter Raquel como sua esposa. Então nós vamos ver aqui no livro de Gênesis que tudo aquilo que Jacó ele fez, ele pagou. Tudo aquilo que Jacó ele plantou, ele colheu. Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão, Jacó ele enganou Labão, mas também ele foi enganado por Labão, né? Labão ali, ele fez a justiça. Labão se vingou de Jacó. Jacó, ele maltratou Esaú, mas também foi maltratado por Labão, seu tio. E ali ele pagou com a mesma moeda tudo aquilo que ele fez. Ei, querido, veja bem, Gênesis 29, versículo 18 e 19, e do versículo 16 até o 28, está escrito assim, versículo 18 e 19. Jacó, porquanto amava Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Aí no versículo 26 está escrito assim, respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. É a hora que Labão vai enganar Jacó. Ele já tinha trabalhado 7 anos para ter uma, e agora ele vai enganar. E ele diz: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogenitura. Cumpre a semana desta, ou seja, da primeira. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que Jacó, ele sofreu, e não foi pouco, nas mãos de Labão, na casa de Labão, nas terras de Labão, trabalhando para Labão. Ele fez com que Saul sofresse muito, só que ele sofreu o dobro. Jacó, ele não morreu de angústia, porque Deus foi misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, os irmãos de José, a Bíblia diz que eles ficaram tão angustiados depois de tudo o que fizeram com seu irmão,
que eles mesmos reconheceram, né? Vou lhe dar aqui mais um momento de angústia, mais um exemplo de angústia. O que significa angústia? Eu já lhe apresentei aqui alguns exemplos, né, na vida de Jacó. Só que também nós não podemos esquecer do que os irmãos de José, né, o filho mais novo de Jacó, né, o que os irmãos fizeram com José, né? Ali jogaram no poço, venderam, mas eles pagaram também tudo que eles fizeram. Eles passaram ali por grandes momentos de angústia, por tudo que eles fizeram com José, e ali eles pagaram. Gênesis 42, 21, está escrito assim, lembrando que aqui José, ele já foi honrado. José aqui, ele é conhecido como varão do Egito, governador do Egito. José que agora não é mais um escravo, mas José é governador. E aí está escrito assim, ó: então disseram uns aos outros, os irmãos de José, eles mesmos vão reconhecer, eles vão olhar uns para os outros e vão dizer o seguinte: na verdade, somos culpados. Olha só, eles reconheceram. Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava a nós, porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Ou seja, o próprio Deus trouxe à lembrança o que eles fizeram com José. José ali naquela cova, naquele poço, naquele buraco. José gritando, clamando, chamando por Deus, pedindo socorro, gritando por seu pai. Só que ali eles zombaram. Quem sabe jogava terra dentro do buraco, jogava pedra. Quem sabe cuspia. E ali José, ele foi maltratado. José, ele foi zombado. E ali, né, maltrataram José. Fizeram o que podia fazer com José, e José pedindo socorro, mas eles não socorreram. E aí o próprio Deus traz a lembrança de tudo que eles fizeram ali com José, e eles mesmo reconhecem. Nós somos dignos de sofrer esta angústia, nós somos dignos de sofrer esta mágoa no coração. O nosso coração parece que vai sair da boca, o nosso coração parece que vai explodir, mas nós merecemos, porque nós fomos miseráveis, nós fizemos José sofrer, nós maltratamos José, não precisava a gente fazer o que a gente fez com José, nós estamos pagando. Eu tenho certeza que Deus está fazendo a justiça, nós estamos pagando o que nós fizemos com José. Ei, meu irmão, eu entendo o quê? Que a angústia, o que é que provoca angústia? O que provoca angústia, muitas das vezes, é um perdão que é preciso liberar. O que é que provoca angústia? É aquele sentimento de raiva que fica guardado. É o ódio que fica guardado. Às vezes é uma palavra que a pessoa ela falou, mas não era para falar. Às vezes é uma coisa que a pessoa fez, mas não era para fazer. É algo que ela deu que não era para dar. É algo que ela recebeu, mas que não era para receber. Ou seja, muitas das vezes é algo que nos traz uma certa, vamos dizer assim, um certo desgosto, sabe? Nós vamos ver o que os irmãos de José, eles fizeram uma coisa que não precisava fazer. E agora eles estão angustiados. Eles estão angustiados porque eles lembram do que eles fizeram. Algo que não tinha necessidade. Louvado seja Deus. Eles poderiam ter tirado José daquele buraco, daquele poço. Eles poderiam ter socorrido José. Eles lembraram da angústia que não só José, mas da angústia que eles fizeram Jacó passar, do susto que eles deram em Jacó. Por pouco Jacó não morreu. E eles se acharam dignos, eles pagaram tudo aquilo que eles fizeram com José. Mas o bom é que no final José perdoou. Então veja bem, Jacó ficou angustiado, os irmãos de José ficaram angustiados, Esaú ficou angustiado, todo mundo ficou angustiado. Louvado seja Deus. Ei, Jacó ele teve que sair como fugitivo
das terras de Labão, né? Por que que ele teve que sair como fugitivo das terras de Labão? Porque Labão, o seu tio, ele mudou o seu salário 10 vezes e já não era mais o mesmo Labão com Jacó. Gênesis 31, versículo 2 e 7. No versículo 2 está escrito assim: viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era com ele como antes. Ou seja, não é mais aquele Labão que quando Jacó chegou, que ali lhe tratou sorridente, lhe tratou ali super bem. Não, esse Jacó agora, esse Labão agora é um Labão mudado. É um Labão que está igual Caim quando mata Abel, que o seu semblante mudou, está com o seu semblante transformado, o seu rosto está mudado, e outrora aquele que tinha um rosto de alegria, agora está com um semblante de raiva, um semblante de revolta. E aí Jacó ele percebe que Labão não é mais o mesmo. Jacó ele percebe que Labão quer lhe fazer o mal. No versículo 7 está escrito assim: mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que fizesse mal. Aqui está falando o quê? Que Jacó, ele está falando o quê? Jacó, ele está falando que ele está aqui conversando com a filha de Labão. E ele vai dizer o seguinte: olha, seu pai não é mais o mesmo. O seu pai está demais. Seu pai já passou dos limites. Eu trabalhei, tem 14 anos que eu estou trabalhando para seu pai. E seu pai já mudou o meu salário 10 vezes. O seu pai, ele está me enganando demais. Nunca tá bom para o seu pai. Nada agrada a seu pai. Nós vamos ver aqui o que Jacó, ele está pagando tudo aquilo que fez com seu irmão Esaú. Tudo aquilo que fez com seu pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo de número 32, está escrito assim: Labão junto com seus irmãos ficaram 7 dias perseguindo Jacó e encontraram ele na montanha de Gileade. Quem conhece a história sabe que Jacó ele vai orar e o próprio Deus vai dar permissão. O próprio Deus vai pedir para que Jacó ele saia da casa de Labão, Jacó ele saia das terras de Labão e vá embora. Por quê? Porque não dá mais. Deus ele sabe que Labão está com safadeza. Louvado seja Deus. Ei, Jacó ele teve muito medo de Esaú não lhe perdoar e por isso ele ficou aflito. Jacó ele está aflito. Jacó ele está em desespero. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo de número 7, Gênesis 32, 7 e 8, está escrito assim: Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. Pois dizia, olha só o que Jacó dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver aqui que Jacó, o que é que Jacó ele faz? Jacó, ele é um homem que tem muito gado, tem muita ovelha, e ali ele vai preparar 2 bandos, e ele vai mandar um na frente, vai mandar ali os pastores das ovelhas, ele vai mandar o pessoal na frente, os seus servos, vai mandar o pessoal na frente ali para que venha ter uma conversa com Esaú. Por quê? Porque ele não confia em Esaú, que ele sabe do que ele fez com Esaú, e ele sabe que Esaú quer lhe matar, ele sabe que Esaú quer tirar a sua vida, ele sabe que Esaú quer arrancar a sua cabeça, e ele fica com medo. E aí ele diz o seguinte: ele está aflito, ele vai dividir em 2 bandos, né? Ele vai dividir em 2 bandos o povo que está com ele. Ele fala: olha, esse bando aqui vai na frente e o outro vai atrás, porque se Esaú tentar fazer algo mal, aí o povo vai correr, o povo vai fugir, e aí vai ter como eu me escapar. Jacó não era besta. Louvado seja Deus. Ei, querido, veja bem, Gênesis capítulo 32, versículo 11, a Bíblia diz que Jacó, ele ficou com tanto medo que Jacó, ele orou a Deus para que Deus lhe livrasse das mãos de Esaú. Versículo 11 do capítulo 32 de Gênesis está escrito assim: olha só a oração de Jacó, o que Jacó falou. Jacó ele vai dizer o seguinte: livra-me, peço-te,
da mão de meu irmão Jacó, livra-me, peço-te da mão de meu irmão Esaú, porque eu temo, acaso não venha ele a matar-me, e a mãe com os filhos. Então, Jacó, ele é um homem que tem muito, Jacó ele é um homem rico, Jacó ele é um homem que ele tem muito gado, só que ele sabe que se ele der um vacilo ele morre, e aí ele ora, porque ele sabe do que ele fez, ele sabe do mal que ele fez para Esaú, e ele fala: Senhor, é só o Senhor mesmo para me livrar desta angústia, é só o Senhor mesmo para me livrar desse laço, é só o Senhor mesmo para me livrar das mãos de Esaú. Meu Deus, não deixe Esaú me matar. Senhor, Esaú quer arrancar minha cabeça. Meu Deus, meu Pai, será que Esaú me perdoou? Meu Pai, o que será? O que será da minha vida quando eu me encontrar com Esaú? Será que Esaú, ele vai fazer as pazes, ele vai me perdoar? Ou será que ele vai me matar? E aí ele ora, e ele fala: ó Senhor, livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, acaso não venha ele matar-me, e a mãe com seus filhos. Ei, querido, veja bem, a Bíblia diz que depois de muitos anos, Esaú, ele perdoa Jacó por todo o mal que ele tem feito. Se cumpriu aqui o que a sua mãe Rebeca falou, que ela falou assim: olha, Jacó, ele quer, Esaú quer te matar. Então faz o seguinte, vai para as terras do teu tio Labão, vai para as terras de Labão e fica lá na casa de Labão, fica lá por muito tempo, por muitos anos, quem sabe, se Esaú, ele não se liberta dessa ira, quem sabe se Deus não liberta Esaú dessa ira e ele te perdoe. Está escrito assim, louvado seja Deus, Gênesis 33:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Olha que coisa linda, né? Jacó está com medo, Jacó ele ali divide o povo em dois bandos, manda o povo para ir falar com Esaú, para oferecer ali um monte de animais, que ele vai oferecer quase a metade do gado para Esaú, com medo de morrer, né? Achando que Esaú não ia lhe perdoar. E a Bíblia diz que agora Deus prepara ali o grande encontro, e ali, né, ele vai perdoar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Esaú perdoou Jacó. Esaú perdoou Jacó, Gênesis 33:4, louvado seja Deus. Quando Esaú ele avista Jacó, a Bíblia diz que agora ele vai correr, e ali os dois se abraçaram, choraram, e ali Deus ele fez a obra. Os dois ali fizeram um acordo, né? Os dois ali fizeram um pacto, fizeram uma nova aliança, e o nome do Senhor foi glorificado. No segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, sabemos que o livro de Gênesis significa começo, início, o livro de Bereshit. E se o livro de Gênesis significa início, logo o livro de Êxodo vai representar o que? Saída, significa saída. Louvado seja Deus. Então no livro de Gênesis, segundo o livro da Torá, no livro de Gênesis, no seu capítulo 6, versículo 9, a Bíblia nos diz que Moisés entregou o recado de Deus para os israelitas, mas eles estavam tão angustiados que nem deram ouvidos ao que Moisés falou. Está escrito assim: assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Louvado seja Deus. O povo de Israel sofreu muito nas mãos de Faraó. O povo de Israel sofreu muito no Egito. O povo de Israel foi muito maltratado nas mãos de Faraó. Louvado seja Deus. No livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 16 e 17, veja bem, Deus disse para Moisés que viria muitos males e angústias sobre o povo de Israel. Por causa de quê? Por causa do seu pecado e da sua rebeldia. Eita glória!
Então, nós vamos ver aqui que Deus permitiu com que o povo de Israel sofresse angústia, passasse por muitas coisas, por causa de quê? Por causa da sua rebeldia. Êxodo 31, 16 e 17 está escrito assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que dormirá com teus pais, e este povo se levantará e se prostrará, e se prostituirá, indo após deuses estranhos da terra, na qual está entrando, e me deixará e quebrará o meu pacto que fiz com ele. Então se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não é, porventura, por não estar o meu Deus comigo, que me sobrevieram estes males? Então veja bem, Deus está falando para Moisés aqui: Moisés, não tem jeito para esse povo, nada conserta esse povo, não adianta fazer nada por este povo. Moisés, eu posso mandar quem for. Moisés, eu sei que tu é um homem temente, eu sei, Moisés, que tu fez tudo por esse povo, mas uma coisa eu te falo: basta você morrer, Moisés, o povo vai se corromper. Basta você morrer que o povo vai continuar fazendo as mesmas coisas, o povo vai continuar nas mesmas práticas, o povo vai continuar adorando a outros deuses, o povo vai adorar a Baal, vai adorar a Astarote, a deusa Diana, o povo vai adorar a outros deuses, vai continuar se prostituindo. Ei, Moisés, só basta você morrer, Moisés, esse povo vai desviar. Mas uma coisa eu te digo: grandes angústias eles passarão. Esse povo, eles podem até me deixar, mas eu vou fazer esse povo sofrer. Esse povo vai sofrer para eles lembrar de mim, para saber que é um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, rebeldia causa angústia. Rebeldia traz angústia. Rebeldia provoca angústia. Louvado seja Deus. Querido, veja bem. Quando Moisés estava exortando o povo, Moisés disse para eles orar a Deus no dia da angústia. Deuteronômio 4:30 está escrito assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Aí nós vamos fazer aqui uma ligação: Deuteronômio 4:30 com Salmo 50, verso 15, onde Davi ele diz: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificar. Moisés está falando aqui para o povo a mesma coisa. Olha, quando vocês estiverem passando por momento de angústia, quando a praga, a coisa ruim te alcançar, não é para vocês abandonar o Senhor, não é para vocês dar as costas para Deus, mas é para vocês invocarem. Invoque o nome dele, chame o nome dele, chame a presença dele. Adore a Deus, invoque a Deus, que Deus vai te livrar e vocês vão oferecer sacrifício de louvor a ele. Moisés ali está ensinando para o povo: dias maus virão, dias de angústia virão, mas vocês precisam estar firmes, vocês precisam estar fortes, vocês precisam estar firmados na palavra, para que vocês venham resistir ao dia mau. Deuteronômio 31:17, Deus ele disse para Moisés que viria muitos males e angústia sobre o seu povo. Por causa de quê? Por causa da rebeldia. Também Deus disse que iria esconder o seu rosto. Olha só, Deus disse para Moisés que iria esconder o seu rosto do seu povo, porque eles estavam adorando outros deuses, estariam adorando outros deuses e não ao Senhor. Louvado seja Deus.
Deuteronômio 31:17 está escrito: então se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão que dirão naquele dia: não é porventura por não estar o meu Deus, o nosso Deus comigo, que nos sobrevieram estes males? Olha só, Deus já está alertando para Moisés. Louvado seja Deus. Deus está falando para Moisés: ei Moisés, chegará um dia que esse povo eles vão sofrer tanto, eles podem até não querer nada comigo, mas eles vão reconhecer, eles vão ter que reconhecer que sem mim ele não sou nada, eles vão ter que reconhecer que sem mim a coisa não vai, a coisa não anda, a coisa não flui, eles vão ter que reconhecer que sem mim eles não vão adiante, eles não prosperam. Eles vão ter que reconhecer que eles estão passando por esse momento de angústia por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Ei, a desobediência traz angústia, a rebeldia traz angústia. Louvado seja Deus. Ei, meu querido, Deus falou para Moisés: Moisés, se preocupa não. Ei, Moisés, não se preocupa não, porque esse povo, eles vão pagar o que eles estão fazendo, não vai ficar assim não, chegará dias males, eu irei enviar praga, eu irei enviar a peste, eu irei enviar muitas doenças, e esse povo eles vão reconhecer, e eles vão voltar a me adorar, ainda que eles me deixem de novo, mas eles vão reconhecer que o que eles estão passando não é por causa de mim, mas é por causa deles. O erro não está em mim, mas é por causa daquilo que eles fizeram. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, no livro de Juízes, a Bíblia diz que Deus ele ficou irado com o povo de Israel. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 14, está escrito assim: ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no dia da vossa angústia. Olha só, Deus está falando para o povo de Israel: vocês não têm que clamar a mim não, vocês têm que clamar a Baal. Por que vocês não vão clamar a Astarote? Por que vocês não vão clamar a deusa Diana, ao deus de Ra, o deus do sol? Por que vocês não vão clamar aos outros deuses? Clamem a eles. Eles não são bons para vocês? Vocês não me abandonaram, não deixaram de me adorar para adorar a esses deuses? Vão adorar a eles. Ele vai socorrer vocês. Eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa para vocês. Aí nós vamos no Salmo 115, que diz o quê? Que diz que esses deuses é um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não vê, tem olho, mas não enxerga, tem mãos, mas não apalpam. É um Deus paralítico, é um Deus parado, é um Deus morto, é um Deus cego, é um Deus surdo. Deus está falando para o povo de Israel: vocês não estão adorando a eles? Então por que eles não socorrem vocês? É Deus falando: só eu posso socorrer, só eu sou um Deus misericordioso, eu posso até castigar vocês, mas eu mando socorro, eu curo, eu renovo, eu fortaleço, eu mando chuva. Louvado seja Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Querido, falando-se a respeito de angústia, a Bíblia nos diz, no primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia nos diz que Ana teve fortes angústias e orou muitos anos para Deus abrir a sua madre. Há quem diga que Ana orou 25 anos, outros dizem que Ana orou 28 anos. A minha Bíblia não revela quantos anos Ana orou, mas uma coisa é certa: Ana sofreu por muito tempo. Ana passou por muitos momentos de angústia. A Bíblia diz que a angústia de Ana era tanta que ela só chorava. Ana não comia, Ana não dormia, porque Penina lhe irritava.
Louvado seja Deus. 1 Samuel 1,8 está escrito: então Eucana, seu marido, lhe disse, ele vai dizer para Ana: Ana, por que choras, Ana? E por que não comes, Ana? E por que está mal, Ana, o teu coração? Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Parece, né? Parece que Penina, ela tinha 10 filhos. Porque olha só o que Eucana vai dizer. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Se Ana era estéril, de quem que eram esses filhos? Ora, de Penina. Então Penina, ela está tão angustiada, e ele vai dizer: Ana, eu sei que tu não tem filho, eu sei que só Penina tem, só Penina gera, mas todavia eu te trato bem. Só que Ana, ela está bem angustiada. Ei, meu irmão, olha só a angústia que Ana passou. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Deus vai te livrar desta angústia. Esta angústia não é passageira. Ei, eu profetizo como ministro de Deus sobre a tua vida. Esta angústia, ela vai passar. Em nome de Jesus, essa angústia vai passar. O segredo é adorar, o segredo é exaltar, o segredo é glorificar. Lembre o que Davi disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ei, meu irmão, você tá adorando ou você está questionando? Você está invocando o nome do Senhor ou você está colocando Deus na parede e procurando uma desculpa para não adorar a Ele? Lembre, momento de angústia é momento que o crente tem que estar em vigilância. Momento de angústia é momento que o cristão tem que estar em oração. Momento de angústia é momento que o cristão ele precisa adorar a Deus, chamar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se cumpre esse versículo aqui do Salmo 50, o verso 15, na vida de Ana, se cumpriu, porque Ana ela orou. E aí a Bíblia vai dizer lá na oração de Ana, ela vai dizer o quê? Que Deus, louvado seja Deus, Deus ele exaltou aquela que era estéril e agora Deus vai abater, louvado seja Deus, né? A sua inimiga. Aquela que era estéril, Deus exaltou, Deus humilhou, Deus abateu, e a que não era estéril, Deus exaltou. Aquela que outrora só chorava, agora está alegre. Então se cumpriu o Salmo de número 50 na vida de Ana. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ana, ela escolheu, ela decidiu adorar a Deus. Também nós vamos ver que Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi também, ele passou por muitos momentos de angústia. A Bíblia diz que Davi, ele ficou tão angustiado. Por que Davi ficou angustiado? Porque Davi, ele numerou o povo sem Deus mandar, o povo de Israel. Segundo Samuel 24:14 está escrito: respondeu Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Nós vamos ver que Deus usa o profeta para falar com Davi. E aí Davi agora ele vai dizer o seguinte: Davi não é besta, Davi não é menino, Davi não é moleque. Davi é um homem de Deus, um homem sábio, um homem experiente. Davi ele diz: olha, eu estou em grande angústia, mas eu sei que eu errei, mas eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus ele é misericordioso. E aí Davi ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou em grande angústia, né? Porém, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que Deus ele é misericordioso, eu vou adorar a Ele e Ele vai me livrar. Ele vai me livrar da angústia, eu sei que Ele vai me livrar, eu sei que Ele vai me ajudar. Ei, querido,
Davi, ele numerou o povo sem Deus mandar. Então, uma das coisas que provoca angústia é o quê? É quando nós fizemos as coisas, quando nós colocamos os burros na frente e nós fazemos as coisas sem a permissão de Deus. Nós não oramos, não perguntamos se Deus está no negócio, aí nós vamos lá, quebramos a cara, aí agora vem angústia, agora estamos nós sofrendo, angustiados, com raiva, com ódio. E aí nós vamos fazer o quê? Precisamos orar e entregar nas mãos de Deus. Precisamos orar e pedir a misericórdia de Deus. Precisamos orar e pedir o fortalecimento. Foi o que Davi ele fez. Senhor, eu errei, mas eu não quero mais errar. Senhor, não me mata, eu não quero cair nas mãos do inimigo. Tenha misericórdia da minha vida. Quem mais passou por angústia? Nós vamos ver que Jacó, ele passou por momentos de angústia, né? Isaac passou por momento de angústia, Esaú passou por momento de angústia, Jacó passou por momento de angústia. Nós vamos ver também aqui que Jó, ele passou por grandes momentos de angústia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que enquanto Elifaz, um dos amigos de Jó, ele exortava a Jó, ele disse o seguinte, ele disse que Deus lhe livraria das angústias. Louvado seja Deus. Eu achava que era uma angústia só, mas não, existem 7 angústias. Jó capítulo 5, versículo 19 está escrito. Foi o que Elifaz falou para Jó. Ele disse o seguinte, enquanto exortava Jó, ele falou: em 6 angústias te livrará, ô glória, e na 7ª o mal não te tocará. Então ele está falando para Jó: ei Jó, o homem ele sofre, o homem passa por luta, o homem ele passa por angústia, ele pode até passar por 6 angústias, mas na 7ª o inimigo ele não consegue tocar, na 7ª o inimigo ele não consegue alcançar, porque ele está sobre a proteção de Deus. E ele está profetizando para Jó, está falando: ei Jó, Deus vai te livrar desta angústia. Ei Jó, Deus é na tua vida. Ei Jó, Deus é contigo. Ei Jó, levanta tua cabeça. Ei Jó, Deus vai te dar vitória. Deus vai te livrar desta angústia. No livro de Jó, capítulo 36, versículo 16, um dos amigos de Jó, na verdade, ele é um profeta, vamos dizer, não um profeta, porque os 3 amigos de Jó eram Elifaz, Bildade e Zofar. Só que aí, após se levantar os 3 para exortar, para falar com Jó, agora vai se levantar o 4º, por nome de Eliú. E Eliú ali, ele vai repreender Jó, ele vai chamar a atenção de Jó. E aí Eliú, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: olha, Eliú, ele disse que Deus iria colocar Jó em um lugar espaçoso. Ou seja, versículo 16, Jó 36, 16, está escrito assim, ó: assim também te desviará da angústia. Tá vendo aí? A prova que a angústia significa um lugar estreito, comprimido, né? Por quê? Porque ele disse: olha, assim também te desviará Deus da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Ele está profetizando para Jó e falando: ei Jó, hoje tu está passando por angústia, hoje tu está sofrendo, hoje tu não tem nada, tu perdeu teus filhos, está passando por prova, mas Deus, ele é aquele que vai mudar o cativeiro. Louvado seja Deus. Ei, veja bem, dentro no Salmo de número 22, dentro deste Salmo existem algumas profecias que tiveram o seu cumprimento na morte de Jesus. Sabemos que Ana passou por angústia, né? Sabemos que Jó passou por angústia, mas também eu não posso deixar passar o Salmo de número 22, o seu verso é de número 11, porque está escrito: não te alongues de mim, não fique longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. O salmista está falando: Senhor,
não fique longe de mim, porque a angústia está perto, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor é fiel. Oh, glória a Deus. Ei, veja bem, na maioria das vezes, aquele que está angustiado, por alguns minutos ele tem um sentimento de morte. No Salmo 88, do verso de número 3 até o 10, está escrito assim. Está escrito assim, o Salmo 88, verso 3, está escrito assim: porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Então nós vamos ver que teve pessoas na Bíblia que em momentos de angústia pediram a morte, desejaram a morte. Elias desejou a morte, Jó desejou a morte, Jonas desejou a morte, Saul desejou a morte, várias pessoas desejaram a morte. E Deus, ele é aquele que tem poder para livrar. Deus é aquele que tem poder para repreender esse espírito de angústia, esse sentimento de angústia. Ei! Deus, no Salmo, ele disse que Deus responde. O salmista disse que Deus é aquele que responde a oração daqueles que o invocam. Aí nós vamos para o Salmo de número 91, verso 15, que diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Aqui é o próprio Deus que está falando. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eita, papai, olha só, Deus está falando para mim, para você, que ele está comigo, que ele está com você, que está conosco. Deus está falando que está com nós no momento da angústia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele. Deus não está falando que ele nos deixou no momento da angústia, não. Deus, ele está falando, e eu lhe responderei. Se ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Glorificado seja Deus. Ei, Deus está falando que ele está comigo, ele é comigo e é com você nos dias de angústia, no momento de angústia, no momento da dificuldade. Deus não se afasta, Deus, ele permanece. É nós que se afastamos de Deus, é nós que não queremos saber de Deus. Deus, ele está falando através do Salmo 91, eu permaneço sendo Deus na sua vida. Ei, Salomão, oh glória, Rei Salomão, ele disse que Deus nos liberta da angústia e o ímpio fica no nosso lugar. Mas também disse que não devemos nos mostrar frouxo no dia da batalha. Porque tem pessoas que assim, quando ela está passando por prova no dia da angústia, aí ela se coloca no lugar, eu sou a miserável, eu sou a coitadinha, eu não quero saber de nada, eu não presto para nada, é que ninguém quer saber de mim, e não sei lá mais o quê. Mas Salomão, rei Salomão, ele deixou escrito, não te mostres frouxo no dia da batalha, no dia da angústia. Seja homem, rapaz, seja profeta no dia da angústia também, seja vaso na hora da angústia. Está escrito assim, Provérbios 11:8 e Provérbios 24:10. No 8, Salomão disse, o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Foi o que aconteceu com quem? Com Ana. Penina zombava, Ana invocou, Ana orou. Aí o que é que Deus fez? Deus agora vai abater Penina e Deus vai exaltar Ana. Esse é o nosso Deus. E no versículo 10, Salomão disse, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Como eu e você tem se comportado no dia da angústia? Como eu e você que se diz vaso, se diz profeta,
tem se comportado nos dias difíceis, nos momentos de dificuldade. Ei, é necessário se comportar como homem e mulher de Deus. Existe um cântico no livro do profeta Isaías que fala da angústia. Capítulo 26, versículos 16 e 17, está escrito: Senhor, na angústia te buscaram, quando lhes sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Então nós vamos ver aqui que o povo de Israel, eles reconhecem e eles dizem o seguinte, que eles vão fazer uma comparação, eles se comparam assim como a mulher quando está ali com dores de parto, né? Louvado seja Deus. Olha só, Senhor, na angústia te buscaram, quando lhe sobreveio a tua correção. Ou seja, há momentos na minha e na tua vida que, se Deus não corrigir, se Deus não estreitar, se Deus não colocar no vale da sombra da morte, se Deus não passar peneira, se Deus não mandar uma pressão, a pessoa não adora, ela não busca. Porque tem pessoas que é igual Jonas e Sansão. Sansão só orou, só lembrou de Deus quando ali os filisteus furaram seus olhos, arrancaram os 2 olhos, né? Jonas só se lembrou de Deus, só se lembrou de orar na hora da morte. Até os votos ele pagou. Tem pessoas que só vai na pressão. Louvado seja Deus. Jonas, no capítulo 2 de Jonas, no seu versículo 1 e 2, a Bíblia diz o quê? Que Jonas, ele clamou no dia da angústia. Então nós vamos ver o quê? Que Jonas, ele também passou por grandes momentos de angústia. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, ou seja, do abismo, do inferno, e tu ouviste a minha voz. Então, é como eu falei, tem pessoas que é igual Jonas. Ela só lembra de orar, só lembra de Deus quando alguém põe arma na cabeça, quando está numa cadeira de roda, quando ela cai de um edifício, quando ela é atropelada, quando ela está passando fome, né? Tem pessoas que só lembram de Deus na hora da dificuldade. Infelizmente tem que ser assim. Por quê? Porque senão ela não consegue adorar a Deus. Então tem pessoas que é necessário ter uma vida de sofrimento, ter uma vida de perseguição. Por quê? Porque Deus sabe que se deixar ela meia hora ali em paz, ela não lembra de Deus, ela não adora a Deus, ela não busca a Deus, ela não glorifica a Deus. Ei, querido, veja bem, livro do profeta Naum. Naum é profeta menor, louvado seja Deus. Vai dizer o quê? Que Deus conhece os que nele confiam. Capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: o Senhor é bom, e é bom mesmo, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, ou seja, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá força. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Deus sabe quem é os dele, Deus conhece quem é os dele, Deus sabe quem confia nele, Deus sabe quem realmente adora ele em espírito e em verdade, mas também ele sabe quem simplesmente adora ele simplesmente de boca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, querido, veja bem, Jesus disse que o crente que não tem raiz, ele não consegue vencer o dia da angústia. Lá em Mateus 13, quando fala da parábola do semeador, versículo 20 e 21, está escrito o quê? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração,
E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É Jesus falando para mim e para você, olha, existem vários tipos de pessoa, mas não são todas que vão vencer o dia da angústia, porque para vencer a angústia tem que estar enraizado na palavra. Para vencer a angústia tem que ser um homem ou uma mulher de Deus. Para vencer a angústia tem que ter raiz, tem que ter oração, tem que ter ensinamento, tem que ter doutrina, tem que ter palavra, tem que ter testemunho, tem que ter vida com Deus, tem que ter vida no altar para vencer a angústia. Não pode ser qualquer um, não pode andar de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, veja bem, Jesus está falando o que aqui? Que tem certos tipos de pessoa, que tem certos tipos de pessoa que não tem raiz em si mesmo. Aí Jesus diz o que? Antes é de pouca duração. E quando chega a angústia e a perseguição, essa pessoa não aguenta. Ela não aguenta e ela sai da igreja, ela cai fora, ela desvia, ela vai para o mundo. Louvado seja Deus, porque são pessoas que estão na igreja, não por causa da sua salvação, mas por causa dos bens materiais. São pessoas que estão na igreja por causa dos peixes de Jesus, não por causa do Jesus dos peixes. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que o próprio Jesus, o maior exemplo, o próprio Jesus, ele ficou angustiado, um homem que passou muita angústia. A maior angústia na Bíblia quem passou foi Jesus na cruz, por amor a minha e a sua vida. Mateus 14, 38 e 39, está escrito, então lhe disse, ali quando Jesus está ali no monte, no jardim Getsêmani, Jesus ele sabe que está chegando a hora de ser crucificado, e Jesus ali ele pede socorro para os discípulos, só que ninguém ajuda, os discípulos ali, na hora que ele mais precisa, eles vão dormir. E aí Jesus ele está em desespero, ele está pedindo socorro, a sua alma, o seu espírito está abatido, e ele vai dizer, versículo 38 e 39, versículo 38 e 39 do capítulo 14 de Mateus, ele vai dizer, então lhe disse, a minha alma está cheia de angústia, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, a Bíblia diz que Jesus se prostra sobre o seu rosto, e orando Jesus ele vai dizer o quê? Meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Qual que é o cálice? O cálice não é a cruz, é a angústia. Passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, meu Pai, mas como tu queres. Senhor, o teu servo, o teu filho está angustiado, parece que eu vou morrer, parece que a angústia vai me matar. Senhor, se possível for, passa de mim essa angústia, passa de mim essa cruz, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento. Mas se não for possível, Senhor, me dá força. Mas se não for possível, nem por isso eu vou te deixar. Mas se não for possível, nem por isso eu vou largar o propósito, eu vou abandonar esse povo. Nem por isso eu vou entregar os pontos. Mas se não for possível, eu vou morrer na cruz. Ei, imagina a angústia que Jesus passou. Imagina ali uma pessoa está com sede e ali pedir água e alguém dá vinagre para beber. Imagina ali alguém fazer uma coroa de espinho, furar sua cabeça. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o nosso Jesus, em momento de angústia, ele fez o quê? Ele orou. Jesus, ele adorou, ele invocou a presença do Pai, ele falou com o Pai. Ei, Deus não livrou da angústia, mas Deus foi com ele na angústia e enviou o anjo ali para consolar. Louvado seja Deus. Agora nós vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 35, também o versículo 38 e 39. Né? O apóstolo Paulo, ele escreve, ali quando ele escreve aos Romanos, ele diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo angústia. Né? Versículo 35 está escrito assim: quem nos separará? O apóstolo Paulo ele faz uma pergunta e ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo, aí no versículo 38, né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar da morte de Deus, separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aí tem pessoas que estão passando por um momento, aí ela quer pegar aquilo como desculpa para não ir para a igreja, para sair da presença de Deus. Ei, veja bem, mas o apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz: a angústia, por mais forte que seja, a angústia por mais terrível que seja, ela não tem esse poder de te tirar da presença do meu Deus, não, porque maior do que a angústia é a presença de papai. Louvado seja o nome santo do Senhor, invoque ao Senhor, louvado seja Deus. Ei, na palavra do Senhor diz o quê? Invocai o Senhor enquanto está perto. Louvado seja Deus. Invoque ao Senhor, adore ao Senhor, chame a presença do Senhor. Louvado seja Deus. O que é que Jesus ele falou? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ei, querido, veja bem. Busque ao Senhor, adore ao Senhor no momento da luta, no momento da prova, no momento da dificuldade. Deus vai lhe dar vitória. Ei, meu irmão, sou exemplo. Hoje com 36 anos, 10 anos na presença do Senhor. Olha só, 14 anos na presença do Senhor. Quantos vales eu já passei, quantas lutas eu já passei, quantos levantes eu já passei, quantas angústias eu já passei, mas eu te digo que em todas elas, Deus ele me deu vitória. Louvado seja Deus. Ei, adore a Deus, invoque a Deus, converse com Deus, tenha um relacionamento com Deus. Porque se você largar Deus, meu irmão, é o fim. Se você abandonar a Deus, se você der as costas para Deus agora, acabou, meu irmão. Tá tudo acabado. Mas se você adorar a Deus, se você se arrepender, se arrepender, Deus vai mudar a tua história. O que é que está escrito lá em Crônicas, 2 Crônicas 7:14? Né? O que foi que Deus falou para Moisés, né? O que foi que Deus falou para Moisés e foi para Salomão? Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo orar, se o meu povo se consagrar, se o meu povo se converter, se o meu povo largar o pecado, se o meu povo realmente tiver uma mudança de vida, eu vou mudar a história desse povo. Mas é necessário o quê? É necessário o quê? Ter uma vida com Deus. Louvado seja Deus. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 12, versículo 10, nós vamos ver que Paulo disse que tinha prazer em sofrer por amor a Cristo. Ele disse o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Opa, olha o que Paulo falou. Paulo disse que tinha prazer em sofrer angústia por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então que eu e você venha aprender com Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele passou a metade da sua vida preso. Só que mesmo preso, mesmo em cadeia, mesmo em prisão, mesmo no cárcere, nem por isso Paulo, ele abandonou a Deus. Nem por isso Paulo deu as costas para Deus. Nem por isso Paulo, ele desviou. Louvado seja Deus. Mas Paulo, mesmo preso, ele fez o quê? Ele escreveu cartas, ele deu exemplo, ele evangelizou, ele falou o quê? Olha, eu estou aqui preso, mas a palavra não está presa. Pregue a palavra. Louvado seja Deus. Ei, meu querido, qual é a angústia que você está passando? Qual que é a angústia que você está passando? Eu quero te dizer que maior do que esta angústia, maior do que este problema, é o nosso Deus. Deus é maior que o meu e o teu problema. Se eu venci, o que é que Jesus falou? No mundo, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, eu venci, vocês também vencerão. Se Jesus venceu, eu vou vencer e você também vencerá. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?